Olá, bom dia, uma boa quarta-feira para você que está nos acompanhando. Hoje, dia 12 de fevereiro, e começa agora a sessão ordinária. Hoje há 10 projetos de lei para início de tramitação. Eles serão lidos aqui no plenário e designados para as comissões. E também há 13 indicações parlamentares ao governo do Estado e também precisam ser aprovadas para serem encaminhadas ao Executivo. Vamos acompanhar os trabalhos a partir de agora. Bom dia, senhoras e senhores. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido ele, o meu parceiro, o delegado Danilo Baense, a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Apocalipse 3, versículo 20. E disse-lhes Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me conceder a entrada, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Nesse momento eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Passamos então. Consulto se tem algum colega deputado que quer fazer registro de 1 minuto de silêncio. Não tendo, passamos então à fase do expediente. Estou suprimindo aqui da leitura o item 01 e 02, passando imediatamente para o item número 3. Ouço nesse momento o deputado delegado Danilo Baense. Discussão especial em primeira sessão do projeto de lei 1026 de 2023, deputado Capitão Assunção, que institui o Disque Autismo no âmbito do Estado do Espírito Santo, publicado no Área Digital no dia 12/12 de 2023. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Saúde e de Finanças. Ouço nesse momento o deputado Fabrício Gandini, que pediu pela ordem. Presidente, só para fazer um encaminhamento de forma oral, o PSD passa a compor o bloco que o deputado daria ao líder. Parabéns. Item 4, discussão especial em primeira sessão do projeto de lei complementar 43 de 2024, deputado engenheiro José Esmeraldo, que altera o inciso 2º do artigo 9º da Lei 3.196, de 9 de janeiro de 1978, que estabelece requisito mínimo de altura para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, publicado no Área Digital do dia 28/11 de 2024. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Defesa dos Direitos Humanos, Saúde e de Finanças. O item 4 você leu, né? Presidente, eu estou lendo errado, presidente. Só voltar ao item 3 da pauta. Item 3, projeto de lei 44 de 2025, deputado Denilson Silva, que assegura o direito à realização gratuita de testes de triagem neonatal, teste do pezinho, em sua modalidade ampliada a todos os recém-nascidos atendidos na rede pública de saúde do Estado do Espírito Santo, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Item 4, projeto de lei 45 de 2025, deputado Denilson Silva, que institui o protocolo de atendimento em pronto-socorro para vítimas de tentativa de suicídio em toda a rede pública privada de saúde e da outras providências. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Defesa do Consumidor, Direitos Humanos, de Saúde e de Finanças. Item 5, projeto de lei 46 de 2025, deputado Adilson Espínito, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos de gastronomia de inserção de alertas nos cardápios físicos ou digitais de alimentos prontos para consumo imediato que destaquem a presença de substâncias alérgicas nos respectivos produtos no âmbito do Estado do Espírito Santo.
Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Saúde, Defesa do Consumidor, Assistência Social e Finanças. Item 6, projeto de lei 47 de 2025, deputado Denilson Silva, que dispõe sobre a criação do programa Pessoas Idosas Acolhidas no Estado do Espírito Santo, objetivando o desenvolvimento de serviços de convivência, fortalecimento de vínculos e habitação destinada a pessoas idosas. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Defesa dos Direitos Humanos e de Finanças. Item 7, projeto de lei 48 de 2025, deputado Denilson Silva, que institui a política de incentivo à instalação de estações de recarga rápida para veículos elétricos em rodovias estaduais do Estado do Espírito Santo e estabelece diretrizes para a sua implementação. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Infraestrutura, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e de Finanças. Item 8, projeto de lei 49 de 2025, deputado Dari Pagum, que institui pessoa com deficiência como aquela portadora de doença renal grave, na forma que especifica. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Defesa dos Direitos Humanos, Saúde e Finanças. Item 9, projeto de lei 50 de 2025, deputado Denilson Silva, que institui a carteira digital de medicamentos no Estado do Espírito Santo, destinada ao registro e acompanhamento de medicamentos prescritos aos usuários no serviço público e privado de saúde e da outras providências. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões Justiça, Defesa... Esse é o item? Esse é o item 9. Justiça, Saúde, Ciência e Tecnologia e de Finanças. Item 10, projeto de lei 51 de 2025, deputado Dari Pagum, que acrescenta item o anexo 1 da lei 10.976 de 14 de janeiro de 2019, declarando utilidade pública o Joatuba Futebol Clube, localizado no município de Laranja da Terra S. A Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item 11, projeto de lei 52 de 2025, deputado Dari Pagum, que acrescenta item o anexo 1 da lei 10.976 de 14 de janeiro de 2019, declarando utilidade pública a Associação Panquense de Ensino, ASPEN, localizado no município de Panta, Espírito Santo. A Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item 12, projeto de lei 53 de 2025, deputado Bruno Rezende, que dispõe sobre o programa Servidor Público Amigo do Autista, PSDAA, que trata da capacitação técnica de todos os servidores públicos no atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Defesa dos Direitos Humanos e de Finanças. Acabou a segunda fase. Passamos então agora à segunda fase do expediente, sujeita a deliberação, carecendo de quórum mínimo de 16 parlamentares. Já temos 21 parlamentares registrados no painel eletrônico. Item número 13. Requerimento de urgência 01-2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ARES, para o projeto de lei 680-2024, da autoria do ex-deputado Lucas Caramuça, que acrescenta item o anexo 1 da lei 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando utilidade pública o Instituto Sol Maior Brasil em Linhares ES. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Item 14, indicação 105 de 2025, deputado Calegari ao governador do Estado para a instalação de redutor de velocidade com radar na rodovia S-177, especificamente no trecho do quilômetro 10. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Wellington. Item 15, indicação 106 de 2025, deputado Calegari, governador do Estado, para a instalação de grau na rodovia S-177, especificamente no trecho do quilômetro 10. Eu coloco a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 16, indicação 109 de 2025, deputado Bruno Rezende, governador do Estado, para instituir a campanha de
de conscientização e atendimento integral à saúde das mulheres no climatério e na menopausa. Coloca a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovados. Item 17, indicação 110, deputado Alexandre Chambinho, ao governador do Estado, para viabilizar a implantação de uma escola de ensino fundamental no bairro Colina, em Laranjeira, no município da Serra. Coloca a matéria em discussão. Pois não, deputado? Discutir. Pois não, um minutinho só, por favor. Coloca a matéria em discussão. Com a palavra, deputado Chambinho. Obrigado, presidente delegado Danilo Baense. Essa é uma indicação que a gente está fazendo ao governador Renato Casagrande, um pedido urgente da cidade da Serra, que é a implantação da EMF Colina de Laranjeiras, no bairro Colina de Laranjeiras, uma obra importante para aquela região, que hoje nós temos lá uma defasagem, uma falta de escolas para atender os alunos, as crianças daquela região, e acaba superlotando as escolas dos bairros em torno de Colina de Laranjeiras. Vale destacar que Colinas hoje é o maior bairro da cidade da Serra, um bairro novo e que precisa ainda de muita infraestrutura do poder público, e nós estamos fazendo essa indicação. Já tivemos a conversa com o nosso secretário Vitor De Ângelo, e a Prefeitura da Serra já providenciou o projeto para a construção dessa escola, e nós estamos tentando capitanear o recurso através do FUNPAS, e faço aqui o meu registro, a minha indicação para que seja construída a escola, a EMF Colina de Laranjeiras, que também é um pedido do vereador do Podemos, George Guanabara, que é morador da comunidade de Colina de Laranjeiras e também é o presidente da Associação de Moradores de Colina de Laranjeiras. Muito obrigado e agradeço a todos os deputados pela aprovação da indicação. Muito obrigado, deputado Chambinho. Continue a discussão, deputada Raquel. Pela ordem, presidente, eu queria aproveitar a oportunidade aqui para inserir o nosso Partido Progressista, qual eu sou líder, junto com o nosso deputado Madureira, nosso deputado Zé Preto, ao bloco governista. Ok, deputada Raquel, muito obrigado, Vossa Excelência. Continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o item 17. Presidente, pois não, deputada Camila, bom dia deputadas, bom dia deputados. Quero também registrar a entrada do PSOL no bloco da base do governo, para que a gente possa fazer todas as discussões acerca das comissões. Muito obrigado, deputada Camila. Pois não, pela ordem, deputado João Costa. Presidente, o deputado João Costa, líder do Partido dos Trabalhadores, também oficializar a adesão ao bloco coordenado pelo deputado Dari Pagundo. Muito obrigado, deputado João Costa. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Chambinho, Vandir Leite. Não, podia ser o Chambinho, um grande amigo. Deputado Vandir Leite. Deputado Vandir Leite, pois não. Senhor presidente, eu gostaria nesse momento de agradecer aos deputados, aos partidos PSD, PP, PT e PSOL, que fazem adesão nesse momento ao bloco governista, como foi chamado aqui por alguns parlamentares. O governo Casagrande é um governo do diálogo. É claro que o deputado Dari, que é o líder do bloco partidário, nós vamos continuar, que o nosso objetivo sim é o diálogo no fechamento das comissões e dos debates internos aqui da casa, mas é verdade também que é necessário que o governo tenha tranquilidade na casa, e um bloco chega agora com 19 parlamentares, com quase 2/3 dos parlamentares, dá uma tranquilidade enorme ao governo Casagrande. Agradecer ao vice-líder do Gandini, que também vai agradecer aos demais pares pela participação ativa também nesse processo, que todos nós acreditamos que é uma parceria com o governador Renato Casagrande, num debate amplo aqui com o nosso presidente e amigo, deputado Marcelo Santos. Então, o bloco governista chega a 19 parlamentares e com certeza dá uma sustentação importante ao governo e ao debate nessa casa. Muito obrigado, deputado Vandir Leite. Dos itens 18 a 26, tratam-se de indicações das senhoras e seus deputados. Colocam as matérias em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovados todas as indicações até o item 26 da pauta. Passamos agora à ordem do dia.
Dos itens 1 ao 40 tratam-se de projetos em discussão especial em primeira sessão. O despacho para esses itens é em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. E não havendo oradores inscritos, as matérias vão para a segunda sessão, até o item 40. Peraí, 40, peraí. Vai lá. O presidente terminou aqui no 40, tá? 40, aqui, ó. Aqui, ó. Até o item 40, né? Todos aprovados. Quero, nesse momento, aproveitar a chegada da nossa ministra Irini Lopes no plenário da Assembleia, cumprimentar essa grande amiga que hoje completa mais um ano de vida, te desejar muito mais sucesso, que você continue sendo essa figura que transmite uma energia positiva muito bacana, que a política me deu de presente uma amizade, e eu preservo muito, gosto muito, admiro muito você, como já conversamos por diversas vezes, às vezes não temos os mesmos caminhos, né, por conta de opinião ideológica, por opinião, inclusive, de uma posição que a gente adota aqui no plenário, de uma posição que a gente adota votando num dito projeto, mas o nosso respeito é muito maior do que isso. E hoje eu quero lhe cumprimentar, dizer que eu estou muito feliz em poder estar na Assembleia, tendo você como uma parlamentar que é atuante, que faz um trabalho bacana, ministra de Estado e nunca mais vai perder esse título, e que Deus lhe proteja sempre, você continuar irradiando aí essa energia, como eu disse aqui, muito positiva. Obrigado, Irini, por estar conosco no Parlamento e parabéns pelo seu dia. Pela ordem, deputado delegado Danilo Baense. Eu também, presidente, quero parabenizar aí a nossa deputada Irini Lopes. Nós temos uma amizade muito antiga, né, Irini? Desde a década de 90, né? Já tem alguns dias, né? Eu sempre lá na Polícia Civil à disposição, te atendendo lá e atendendo as suas demandas. Então, parabéns para você e que Deus continue te abençoando e te concedendo muitos anos de vida. Quero também fazer meu registro público de parabéns para essa amiga, para essa militante, para essa mulher que é uma verdadeira lição de vida, de ética, de política. Faço questão de fazer esse registro público, porque o parlamento ele é um espaço por vezes muito duro, mas ele também resguarda alguns presentes e a deputada Irini é sem dúvida um grande presente, representa um grande presente, para mim é uma honra poder estar aqui lado a lado com ela, aprendendo todos os dias sobre política, sobre vida, sobre tudo. Obrigada, deputada, parabéns e digo mais uma vez, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado, deputada Camila. Deputado João Costa, pela ordem. Senhor presidente, quero também fazer uma homenagem à nossa companheira e amiga Irini Lopes, uma extraordinária pessoa, ser humano, uma brilhante deputada federal, foi uma ministra extraordinária, primeira ministra de mulheres no Brasil e também uma deputada federal exemplar, mas principalmente a pessoa, dirigente partidária, foi presidente de partido, sempre muito democrática, muito firme e dura nas suas ideias, mas muito generosa com as pessoas e muito compreensiva do exercício da democracia e da compreensão das ideias diferentes. Que Deus lhe proteja, lhe mantenha firme como mãe, como avó e firme também como militante, como dirigente. Um bom mandato para você e que Deus lhe proteja na vida. Felicidades, querida. Muito obrigado, deputado João Coser. Conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 269 da Resolução 9.656, publicado no DPL do dia 25 de 10 de 2023, o grande expediente da presente sessão será destinado ao uso da tribuna popular e a tribuna acadêmica. Eu vou conceder agora a palavra ao senhor Erailton Moreski Júnior, representante da ONG Juntos SOS ES Ambiental, para falar sobre a importância do Poder Legislativo na proteção do meio ambiente em alusão ao 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. O requerente deputado Gandini, quero convidar o deputado Gandini para presidir a sessão aí durante a fala do nosso convidado, o senhor Erailton. Erailton, prazer muito grande tê-lo conosco.
Deputado Gandini, passando a presidência para Vossa Excelência. Agradeço, deputado Danilo, pela concessão da presidência. Nós vamos ouvir agora o senhor Erailton Moraes, que tem sido aí um incansável em relação às lutas em relação ao meio ambiente, tem feito um papel fundamental da sociedade civil, posso talvez afirmar que seja o membro da sociedade civil mais atuante nessa área nos últimos anos e que tem dado uma contribuição importantíssima na discussão do tema no Espírito Santo, tirando todos do conforto de aceitação, de questões, muitas das vezes, que ficaram acomodadas no tempo por a gente achar que não tem solução, mas a gente sabe que tem solução e que precisa de uma intervenção clara do poder público e da sociedade civil. Então, obrigado, Erailton Moraes, pela presença e passo a palavra a Vossa Excelência. Deputado Gandini. Só para informar, Erailton, o cronômetro fica ali, aí você vai acompanhando ali para a gente poder... Deputado Gandini, só uma questão de ordem rapidinho, só para registrar a presença do prefeito de Itapemirim, Geni, que está presente com a gente nessa manhã aqui na Assembleia Legislativa, está no nosso gabinete em busca de investimento e desenvolvimento para a cidade de Itapemirim. Desejar sucesso a ele nesse mandato, que Deus possa abençoar e iluminar ele e que a gente possa realmente desenvolver a cidade de Itapemirim. Grande abraço. Com certeza. O prefeito Geni é uma surpresa importante para Itapemirim. Espero que tire aquele município daquele estado, infelizmente, que a gente vê por décadas já. Erailton Moraes, com o tempo. Primeiro, retorna, por gentileza, ao primeiro slide. O nosso bom dia a todos os capixabas e a todos os senhores deputados, em especial à mesa, em nome do deputado Fabrício Gandini, que abriu esse espaço para Juntos SOS Espírito Santo Ambiental fazer esta apresentação sobre a importância da atuação dos senhores deputados em relação ao meio ambiente. Próximo. Então aqui estamos para falar da importância do Poder Legislativo na proteção do meio ambiente. Próximo. Nós vamos fazer uma contextualização rápida do que está acontecendo nesses últimos 7 meses no estado do Espírito Santo. 2 cidades do Espírito Santo registraram a menor umidade relativa do ar. Próximo, data 5 de fevereiro de 2025. Venda Nova e Alegre apresentaram um registro de 13% e 18%. A umidade relativa do ar no deserto do Saara, no máximo, chega a 20%. Então, cidades capixabas estão com umidade relativa do ar de deserto. Próximo. Também, no dia 31 de janeiro, 2 cidades do Espírito Santo Vou pedir só aos deputados, porque... Deputados, está atrapalhando um pouquinho aqui a fala, vou pedir só a Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado. Então, como está registrado, no dia 31 de janeiro, 2 cidades do Espírito Santo também estiveram entre as 6 cidades no país com maior temperatura no dia. Alfredo Chaves ficou em 2º lugar e Marilândia ficou em 6º lugar, com 36,2 graus centígrados e 35,7 graus centígrados. Próximo. Estudo publicado nesses últimos dias demonstra que nos últimos 20 anos, 50 mil pessoas morreram no Brasil função do calor extremo. Próximo. Todos estão acostumados a ver diariamente nas mídias meteorologia
Espírito Santo recebe anúncio de chuvas fortes, inundações e etc. Próximo. Santa Leopoldina, chuvas causaram morte por alagamento durante a enchente, dia 13 de janeiro. Próximo. O Espírito Santo tem mais de 1.000 pessoas fora de casa após a semana de chuva forte, dia 11 de janeiro. Próximo. Agora, retornando ao ano passado, 2024, setembro, seca no Espírito Santo. Segundo Incaper, 50 municípios passaram de seca fraca para seca moderada. Próximo. 78 municípios do Espírito Santo enfrentaram alguma situação de seca em 2024, mês de julho, 25. Próximo. Senhores deputados, esta foi uma breve contextualização dos fatos relacionados com as mudanças climáticas no Espírito Santo nos últimos 7 meses. Encaminhamos já aos e-mails de todos, ontem, um relato dos últimos 15 anos após a sanção da Lei 9.531 de 2010, que trata das mudanças climáticas no estado do Espírito Santo. Lei esta que instituiu a política estadual de mudanças climáticas, que contém como objetivo estabelecer compromissos do estado do Espírito Santo frente ao desafio das mudanças climáticas. Próximo. Nos últimos 14 anos, após a sanção da lei e do plano de mudanças climáticas, o que nós temos visto é simplesmente o governo do estado praticando greenwashing e fazendo marketing com as informações sobre a lei e sobre os planos de mudanças climáticas. Divulgado por várias vezes, verba de 239 milhões para ações e planos dos municípios. Essas verbas, até hoje, não foram distribuídas aos municípios desde abril de 2023. Próximo. Senhores deputados, está lá em cima, o governador repassa 239 milhões para os municípios. 200 milhões para mitigar e implantar as ações determinadas pelos planos. E aí, no dia de ontem, ou anteontem, foi publicado na Rede Gazeta que o governo do estado irá gastar 200 milhões no pavilhão de Carapina. Aí fica uma pergunta para todos os senhores deputados: se para construir um pavilhão em Carapina o governo irá gastar 200 milhões, será que os 200 milhões destinados para os 78 municípios do estado atenderão às necessidades para a mitigação e preparação desses municípios para os impactos das mudanças climáticas? Próximo. Este é o mapa do aquecimento global. Esta é a situação que estamos vivendo e cada vez mais crítica. Já temos anunciado na imprensa essa semana que a possibilidade de recordes de temperatura em Vitória e provavelmente mais uns dias, ventos fortes, tempestades e muita chuva. Próximo. As mídias têm apresentado uma relação muito cordial entre esta casa e o governo do estado. Uma relação que não víamos há muito tempo. E entendemos que essa relação desta casa com o governo do estado abre uma porta muito grande para que os senhores deputados intercedam junto ao governo do estado com propostas para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas na vida dos capixabas. Próximo. Então, a Juntos SOS Espírito Santo Ambiental elencou
algumas sugestões para os senhores deputados apresentarem para o senhor governador em relação a estas condições. As propostas da Juntos SOS Espírito Santo Ambiental começam para que a AGER contrate análise de riscos climáticos das bacias dos rios capixabas. Tal estudo deve conter informações que permitam ao governo, os municípios e o setor privado conhecer o comportamento das bacias, tanto em períodos de estiagem como nos períodos de chuvosos, mediante análise de sua história hídrica, possibilitando um planejamento de uso sustentável dos recursos hídricos do Estado. O governo do Espírito Santo deve prever a revitalização dos rios capixabas com o reflorestamento ciliares com espécies nativas, promovendo o aprofundamento das calhas dos rios com a dragagem dos pontos mais críticos de cada bacia. Não podemos esquecer que há poucos anos a CESAM decretou a morte do rio Santa Maria da Vitória. Ampliar o volume de reservação de água em todos os municípios, fornecer a utilização de água de reuso e fomentar a utilização de água de reuso em todos os municípios. O governo do Estado do Espírito Santo deve combater de forma intensiva o desmatamento ilegal em todo o Estado, em especial nas áreas de APP. O governo do Estado deve criar sistema multi-institucional de licenciamento e fiscalização da supressão vegetal no Estado. Saneamento com fim do lançamento de lixo e esgoto nos rios. Promover a retirada de moradias das margens do rio, sobretudo em especial localizadas em planícies de alagamento, com o devido ressarcimento ao local adequado, reassentamento ao local adequado. O governo do Estado deve cobrar infraestrutura cinza, da retirada de infraestrutura cinza, que seja a implantação de cimento, asfalto e etc. Temos visto em Vitória, nesses últimos dias, áreas que estão sendo cimentadas, em vez de se usar a política das cidades esponja, estamos fazendo o caminho contrário. E Vitória, como sabem, tem alagado em várias horas desses meses de janeiro. Também, outra coisa que sugerimos ao governo do Estado é a implantação de áreas de reservação de água de chuva para a reutilização dos municípios. Também, por último, o próximo, o maior especialista brasileiro em ciência ambiental, mudanças climáticas, Carlos Nobre, alerta a todos que o aumento das temperaturas de 1 grau será ultrapassado dentro daquilo que foi estabelecido até 2050. Então, as ações são necessárias e urgentes para que se implantem o mais rápido possível medidas de mitigação dos impactos e de contenção dos gases de efeito estufa. Próximo. E também não poderíamos esquecer de falar do grande vilão ambiental do Espírito Santo, o pó preto. O pó preto que no ano de 2024 teve um aumento significativo em relação ao ano de 2023, como os senhores podem ver os números lá citados. E o pior de tudo, os números de 2024 são maiores, muito maiores que os números de 2018. 2018, quando foi assinado os TCAs 035 e 036 com as empresas Vale e ArcelorMittal, onde foi implantado melhorias por 6 anos na Ponta de Tubarão e gasto bilhões de reais, porém, infelizmente, os números, com tudo isso, continuam a crescer.
E aqui também não poderíamos deixar de relembrar a todos os membros desta Casa de todos os requerimentos já encaminhados para várias comissões, em especial para a Comissão de Meio Ambiente e para a Comissão de Saúde, sobre problemas críticos e problemas que merecem uma atenção muito especial, como a poluição dos esgotos, nos espelhos d'água do Estado, os desmatamentos ilegais e também da utilização dos resíduos siderúrgicos que, segundo o IEMA, não são licenciados por este para a produção e distribuição no Estado. Próximo. Nesta semana foi publicada uma matéria escrita pelo senhor vice-governador do Estado, onde ele diz sugestões da segurança hídrica, como preparar as cidades para o futuro. A Juntos contesta esta fala do senhor vice-governador, porque o futuro que ele fala já pertence ao passado. A lei é de 2010 e vim falar em 2015 que temos que preparar as cidades para o futuro em relação à crise hídrica, não entendemos que se enquadra no contexto. Próximo. Função disso, a Juntos SOS Espírito Santo Ambiental vem aqui perante o presidente da Assembleia Legislativa e dos senhores deputados pedir pela criação urgente de uma comissão permanente de mitigação dos impactos das mudanças climáticas, porque as mudanças climáticas não são temporárias, elas serão agora eternas, uma condição de convívio de todos os cidadãos e todos serão impactados pelas mudanças climáticas. Então, esta Casa, com certeza, tem que ter uma comissão permanente para combater a mitigação dos impactos da poluição feito pelas mudanças climáticas e poluição que está dentro das mudanças climáticas. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo espaço e pedimos a todos os senhores deputados, sei que os senhores estão entretidos em outros assuntos, mas na mesa do senhor, nos gabinetes dos senhores, ontem eu já encaminhei por e-mail esta apresentação e encaminhei proposta completa com o relato dos últimos 15 anos no Espírito Santo, de cheias, chuvas, desastres, mortes, alagamentos e etc. Peço a todos que olhem com carinho, pois isso trata de saúde e qualidade de vida de todos os capixabas. E todos esses capixabas os elegeram para esta Casa para lhes representar. Muito obrigado a todos. Erailton, primeiro te agradecer aí pelo levantamento que foi feito, pedir nossa assessoria da Comissão de Meio Ambiente, que eu ainda não sei como é que vai ficar, mas até o momento, né, a gente estava à presidência da Comissão de Meio Ambiente, estamos aguardando as próximas definições em relação às comissões, mas enquanto isso pedir à Comissão de Meio Ambiente, porque tem os nossos funcionários que dão continuidade ao trabalho, independente de quem for o presidente, que faça todos os encaminhamentos. O Moraes criou vários itens ali, que faça os encaminhamentos específicos a cada setor do governo do Estado, pedindo informações sobre o que está sendo feito e, no caso do que não está sendo feito, que seja indicado para que seja feito. Até porque a gente sabe da experiência do Moraes com o tema e sabemos que tudo que ele tratou ali é relevante e importante para o Estado do Espírito Santo. Em relação à criação da Comissão Permanente de combate às mudanças climáticas, a gente pode fazer esse encaminhamento aqui com o presidente Marcelo Santos posteriormente, para entender se cabe. A gente está pedindo uma redução da Comissão de Meio Ambiente, talvez isso ajude a gente a construir, porque são 5 membros hoje na Comissão de Meio Ambiente, nós estamos pedindo para reduzir para 3, e que talvez com isso a gente consiga construir outra comissão também menor, para que a gente possa ter atuação efetiva dos deputados em todas as comissões. Então, Moraes, que ontem, importante levantar esse assunto, você falou que a nossa principal mazela
é o pó preto e realmente eu acredito que, principalmente para a Grande Vitória, essa é a principal mazela ambiental. É claro que tem diversas outras que a gente precisa cuidar, como o esgoto, mas que estão contratados as soluções, por exemplo, do esgoto e uma série de outras coisas. Mas a do pó preto realmente é um desafio enorme. E ontem eu tive numa conversa informal com o Ministério Público, eles fizeram a devolutiva sobre um pedido do governo do Estado, que já deveria ter publicado, né, o decreto, não publicou ainda, mas fez um pedido ao Ministério Público. O Ministério Público se posicionou ontem e, pelo que eu entendi, deu a devolutiva, entendendo que deve haver uma redução do número de 14%, no entendimento do Ministério Público, para chegar a 10%, o inicial. Então, essa foi a informação que eu considero positiva. Eu sei que não é o número ainda que a Juntos gostaria, mas se o governo do Estado seguir essa orientação e esse pedido também do Ministério Público, que é também o nosso pedido da comissão, seria já um avanço significativo para a gente tratar desse assunto, que é um assunto super importante e que a gente sabe que precisa ser resolvido, ou com mudança de tecnologia, ou com investimento de fato que precisa ser feito. A gente sabe o quanto essas empresas estão gastando aí por desastres, por falta de cuidado do que tiveram com o meio ambiente, e a gente poderia estar agindo preventivamente, não maltratando a vida dos capixabas, diminuindo inclusive a vida dos capixabas, porque a poluição diminui a expectativa de vida, isso é comprovado mundialmente, e a gente precisa ter uma solução para esse assunto. Deputada Camila. Obrigada, deputado Fabrício Gandini. Saudar o Moreschi, agradecer, Moreschi, por essa apresentação e por já propor, inclusive, medidas para que a gente possa ter o parlamento mais debruçado sobre esse tema. A posição do Espírito Santo, inclusive do ponto de vista geográfico, a gente vem acompanhando ano após ano já os efeitos das mudanças. Se a gente considera os períodos de seca, todos os anos é aquela insegurança, principalmente em relação à região norte. Se a gente considera as chuvas, a gente acompanhou o que foram as chuvas agora durante o mês de janeiro, e junto com isso, aquela sensação de extrema insegurança, levando em consideração os impactos disso para a vida das pessoas, do ponto de vista econômico, inclusive do ponto de vista de risco da vida mesmo. E há necessidade da gente ter um espaço permanente. Eu acho que esse tema perpassa sim pela Comissão de Meio Ambiente. Mas eu acho que, de fato, a gente precisava pensar em uma instância própria, para que a gente pudesse o tempo todo acompanhar o que os municípios estão implementando, como que está os investimentos do Estado e, mais do que isso, criar formas também de fazer intercâmbio com outras instâncias. A gente tem uma comissão na Câmara Federal, alguns estados do país vêm criando algumas câmaras municipais também, então acho que esse é um tema que a gente precisa pensar como resolver. Se não for uma comissão permanente no formato como nós temos as permanentes aqui da Assembleia, que pudesse ser uma comissão mista, que juntasse presidência da Comissão de Meio Ambiente, Direitos Humanos, enfim, das áreas mais próximas desse debate. Eu acho que esse é um tema que a gente pode seguir pensando para como implementar. A gente ainda vai vencer o debate acerca da composição das comissões. Aliás, me parece que a gente tem um caminho longo ainda para poder solucionar esse tema. Eu espero que a gente possa resolver essa etapa para, quem sabe, pensar em outras formas de como reestruturar isso. Então, mais uma vez, Erailton, saudar pela apresentação e pela provocação para que a gente possa pensar nessas ações. Deputada Irine, nossa aniversariante, queria só registrar, deputada, que assim como a deputada Camila falou, é uma honra para mim compartilhar esse momento no parlamento que a gente está vivendo. Obrigado. Obrigado, deputado Gandini, meu companheiro, presidente da nossa comissão. Irailton, bom dia. Bom dia. Assim, por causa da questão do aniversário, tem algumas coisas que eu perdi, porque veio um abraço, outro. Me desculpe. Mas, como eu costumo brincar na comissão, você já é um membro, aliás, eu acho que o único membro nato que não vai ser discutido aí nas comissões é o Irailton. Então, você trouxe aqui, você traduziu para o conjunto do plenário e para quem nos acompanha,
aquilo que tem sido sistematicamente posto na nossa comissão, que é soluções mais abrangentes, né, e compreensão também mais abrangentes, e não compartimentada dos problemas relativos ao meio ambiente, desde a crise hídrica, passando pelas questões climáticas, passando pela qualidade do ar, tudo isso que nós temos discutido cotidianamente. Então, eu acho que talvez já para a comissão dos blocos que vai discutir as comissões, já entre esse assunto. Esse é o encaminhamento que eu gostaria de dar, Fabrício, assim, considerar que tem um tema que perpassa várias comissões e que os dois blocos que vão ter que fazer as composições aqui para o funcionamento das comissões da Casa, já considere que tem que criar um mecanismo. Se vai ser uma comissão mista, com prazo para entrega de algum projeto, se vai ser uma comissão mista de fiscalização permanente, eu não sei, isso é uma coisa que nós podemos aprofundar o debate, mas eu quero chamar a atenção que isso já precisa entrar na pauta dos blocos. Não pode ser uma coisa para a gente resolver as comissões, depois começar a resolver. Tem que começar a funcionar junto com o início das comissões. Era essa a minha contribuição. Obrigado, deputada. Erailton, gostaria de fazer. Em primeiro lugar, referente à fala do deputado Gandini, obrigado pela sua fala, e só quero deixar uma coisa bem clara. Não é o número que a Juntos gosta de 10 gramas por metro quadrado. A Juntos fez pesquisa com a academia, fez estudos técnicos, estudos estatísticos, e a Juntos chegou ao número inicial de 8 gramas por metro quadrado. A Juntos encaminhou um ofício ao governador, ao secretário estadual de Meio Ambiente e à Comissão de Meio Ambiente com esta proposta de 8 gramas por metro quadrado, por um período de 3 anos, até que se faça o estudo da composição, reative o estudo da composição da poluição do pó preto na região da Grande Vitória, porque o número de 10 gramas por metro quadrado é uma punição para a população de Anchieta, tá? Porque esse é o número estadual. Então, a nossa proposta, como já falei, é 8 gramas por metro quadrado por 3 anos, até que se tenha um estudo detalhado da composição do pó preto nas estações. Referente à fala da deputada Camila, sim, até concordamos, eu acho, nosso pensamento é uma comissão mista, mas nós já estamos pedindo uma comissão permanente, e eu entendo que ela deve ser mista porque ela permeia por outros assuntos de outras comissões. E, deputada Irine, também, os nossos parabéns e obrigado pelo apoio à nossa proposta pela criação da comissão permanente para tratar dos assuntos das mudanças climáticas e sua mitigação. Era isso. Obrigado, deputado. Obrigado, senhor Erailton Moreschi. Vou devolver aqui a presidência ao nosso deputado Danilo Baense. Obrigado. Muito obrigado, Moreschi, pela sua contribuição. Agradecer também aí ao deputado Gandini, que esteve na presidência até agora. Quero mais uma vez parabenizar a nossa deputada Irine Lopes pelo seu aniversário, que Deus continue te abençoando. Um abraço da casa e de todos os senhores deputados para Vossa Excelência. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, presencial, segunda-feira, dia 17/2/2025, às 15 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, mesma pauta da presente sessão de hoje e mais. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 680/2024. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando.
Termina aqui a transmissão da sessão ordinária desta quarta-feira. Hoje, 10 novos projetos de lei começaram a tramitar, foram lidos aqui no plenário e designados, para as comissões temáticas. Também 13 indicações dos deputados ao governo do Estado também foram aprovadas. E hoje foi dia da tribuna popular, que é quando o grande expediente, que é a fase de discursos dos deputados, ela é dedicada à participação da sociedade civil. Foi a primeira tribuna popular desse ano, de 2025, e contou com a participação do ambientalista Erailton Moreschi, que falou sobre as mudanças climáticas, deu exemplos aqui do Espírito Santo, como cidades que atingiram o menor índice de umidade relativa do ar do Brasil, cidades aqui do Espírito Santo, Venda Nova do Imigrante e Alegre, os recordes de temperatura, também as chuvas fortes, as secas, todas essas mudanças que nós estamos vendo, e sugeriu que a Assembleia crie uma comissão temática permanente para debate sobre as mudanças climáticas. Mais informações você pode conferir daqui a pouco no portal de notícias da Assembleia Legislativa, que é o www.al.es.gov.br, e também às 10 da noite aqui na TV Alice, no Jornal Panorama. Continue acompanhando a nossa programação TV Alice, mais perto de você.